Feliz de poder estar aqui de volta à noite, porque sinto falta do meu ninho, né? Aqui é meu ninho, é minha casa verdadeiramente, onde eu comecei tudo. E por estar estabelecendo uma igreja no Valqueire, eu precisei ficar lá por esse tempo, mas estou de volta para a glória do Senhor, porque o Senhor já me liberou e eu vou estar aqui. E eu estou maravilhada porque Deus tem usado muito a pastora Tatiana para testificar o que o Espírito me fala aqui nesse banco. E durante a ministração do louvor, e eu ouvia tanto o Espírito Santo a falar comigo, porque para eu trazer a palavra essa noite aqui, eu orei e o Espírito Santo me deu o tema, e quando eu chego aqui no louvor, eu entendi porquê do tema que ele me deu para começar hoje, e eu quero só assim passar para a igreja, que nesse mês de julho eu estarei obedecendo a voz do Espírito Santo que falou comigo nesse banco hoje e disse assim: filha, o mês de julho à noite serão cultos que eu vou desatar a vida desse povo para a minha glória. E nós vamos começar a ministração hoje no final da palavra. E no próximo domingo, vai ser todos os domingos de julho. Você vai trazer, está desempregado, tu vai trazer a tua carteira profissional, vai botar aqui. Se você tem um processo na justiça, você vai trazer. Se você tem um diagnóstico de uma enfermidade, você vai trazer. E você vai escrever os seus pedidos, vai colocar ali naquele depósito aqui, ó. Esse depósito aqui vai ser o local dos seus pedidos e nós vamos estar intercedendo todos os domingos. E no último domingo de julho, nós teremos um ato profético que o Espírito Santo vai liberar uma unção especial para o desatar da sua vida. Seja a área que estiver presa, Deus falou, esse mês é mês de vitória do meu povo, assim diz o Senhor. E eu estou entendendo agora por que Deus me deu esse tema para hoje. Eu só entendi agora no louvor, quando Ele começou a falar comigo. E nós vamos fazer como Ele falou, e você vai ter testemunho. Sabe por quê, irmãos? Nós estamos na reta final. E nessa reta final, as batalhas espirituais aumentam. Porque Deus está muito perto de te surpreender, trazendo as promessas que Ele te fez, porque quando tu sair dessa terra, tu não precisa receber mais promessa, mas enquanto estiver aqui, você quer. Quem quer? Então Deus diz para o seu irmão, não desista, porque está chegando. Aleluia! Então no próximo domingo, hoje no final da palavra, eu já vou estar ministrando na sua vida sobre esta área, porque o Espírito Santo falou, quero eu quebrar as correntes, quero eu desatar vidas neste lugar, porque tem vidas presas, irmãos. Deus tem assim, eu comecei a fazer um treinamento de batalha espiritual às terça-feira aqui, de 15 em 15 dias, e o Espírito Santo começou a falar tremendamente comigo, e Ele disse para mim que às vezes nós oramos errado. Na batalha espiritual, você tem que começar a orar expulsando os demônios que estão atrapalhando de você alcançar a vitória. E depois você vai clamar. Porque a nossa luta, irmão, não é contra carne ou sangue, mas a nossa luta é contra Satanás. E eu quero te dizer essa noite, Satanás tem um exército de demônios que trabalha a seu favor. Mas nessa noite nós vamos começar a quebrar corrente nesse lugar. E você vai sair daqui dizendo, eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Aleluia, vamos aplaudir porque Ele está nesse lugar. Glória a Jesus. Eu não sabia que ia acontecer nada disso não. Eu saí da minha casa, não sabia de nada disso, confesso aos irmãos, não sabia de nada. Mas o Senhor já tinha programado tudo, o Senhor trouxe pessoas nesse culto hoje, que está aqui pela primeira vez e Deus já começou a marcar a tua vida, hein? Você está sendo marcado por Deus neste lugar. E muitos tiveram dificuldade de chegar aqui. Mas a partir de hoje, nós vamos fazer oração de guerra neste lugar. Nós vamos expulsar Satanás. Nós vamos declarar que operando o leão da tribo de Judá, ninguém pode impedir. Aleluia, glória a Deus.
Vamos ver o tema que Deus trouxe para você? Diga assim bem alto, não. Diga, sacode o teu irmão, diga, não desista, meu irmão. Não desista, porque está perto da vitória, aleluia. Não desista. Foi o tema que Deus ministrou desde ontem para hoje à noite. E quando eu chego aqui, o Espírito Santo começa a me mostrar tudo que vai fazer no mês de julho na tua vida. Na tua vida. Deus vai desatar vidas nesse mês. E você vai pedir para dar testemunho dizendo verdadeiramente: o Senhor tocou e desatou a área tal na minha vida. E tem pessoas aqui nesse culto que tem várias áreas atadas e fechadas. Mas Deus diz, vou eu tocar. Se tu somente crer e me obedecer, tu verás a minha glória. Aleluia! Então vamos ler lá a primeira de Jeremias capítulo 1, versículo 5. Seria muito bom que a igreja profetizasse esse versículo, porque o diabo escuta quando você fala, mas ele não sabe o que você pensa. Amém? Então vamos ler no telão aqui, diga: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Levanta sua mão, diga: eu não sou qualquer um. O Senhor me escolheu quando eu estava no ventre da minha mãe. Ouviu, Satanás? Eu sou um escolhido, diga: eu sou um escolhido do Senhor. Ele me escolheu porque Ele quis. Aleluia. Senhor, aqui está a Tua palavra ministrada ao nosso coração. Venha, Senhor, sobre nós o Teu reino essa noite. Senhor, ó Deus, que através do Espírito Santo, Tu venha trazer a revelação dessa palavra a cada irmão que está aqui, a cada irmã. Senhor, eu te peço essa noite, Pai, que Tu comece a tocar nas mentes, Senhor. Vai, Senhor, liberando as mentes, toca no coração. Não entre nesse lugar preocupado com nada. Não entre na casa de Deus querendo trocar figurinha com Ele, porque Ele te conhece desde o ventre da tua mãe, e Ele sabe aquilo que você precisa, e no tempo determinado, se Ele te encontrar no centro da vontade dEle, você será alvo de bênçãos na mão do Senhor essa noite. Ele diz: aquieta-te, igreja, confia em mim, aquieta e entrega, porque eu te gerei para o louvor da minha glória. E eu declaro esse culto liberado e abençoado, e vidas saindo daqui restaurada, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Irmãos, quando a gente fala de Jeremias, que ele foi escolhido desde o ventre da mãe dele, a gente não pode deixar de colocar que Jeremias surgiu em um momento muito difícil. Ele surgiu no momento de decadência moral, decadência espiritual, como diz a palavra de Deus, e uma decadência política. Será que é diferente o que nós estamos vivendo hoje? Será que hoje nós não estamos vivendo um tempo de decadência moral, política e religiosa, onde a moral já não é mais importante para muita gente, e a igreja se torna a reserva moral do mundo, aonde a política, usado muitas das vezes por Satanás, querendo destruir o plano de Deus para uma nação, está acontecendo tudo isso, mas é exatamente nesse momento que Deus levanta o profeta Jeremias e diz para ele: olha, Jeremias, eu estou te levantando porque eu que te escolhi. Você poderia ser abortado, mas eu não permiti que você fosse abortado. Eu te gerei, eu te formei, eu te criei, eu te levantei, eu te sustentei e te fiz profeta para as nações. E foi um homem que Deus levantou para falar para um povo de duro coração, um povo rebelde, um povo que adorava outros deuses,
Mas Deus falou, não temas, porque o controle continua nas minhas mãos. Ele te chama, Ele te levanta, mas o controle está nas mãos dEle. Aleluia! Por isso Ele diz, não temas, não recue, porque quando eu chamo, eu tenho o controle da sua vida. E quando Deus chama Jeremias, ele tentou dar várias desculpas. Mas Deus disse, não vou aceitar desculpas, porque eu te escolhi, porque hoje pela manhã, Deus falou, eu te nomeei para algo nessa terra. E à noite Deus está dizendo, eu levantei Jeremias, porque eu tinha um propósito. E eu quero declarar profeticamente nessa noite, Deus tem um propósito na tua vida. Você crê nisso? Se eu fosse você, ia recebendo toda a palavra profética, porque nós estamos numa noite profética neste lugar. O Senhor te trouxe aqui hoje para dizer a você que Ele está no controle de todas as coisas e que não cai um fio da sua cabeça sem que Ele tome conhecimento. Tem muita gente aqui que estava pensando em desistir. Mas Deus fala para você essa noite, não desista, porque o controle está nas minhas mãos. Você não pode desistir. Sabe o que Deus espera de você? Que você obedeça, que você permaneça no centro da vontade de Deus. O homem pode não acreditar em você, mas aquele que te gerou no ventre da tua mãe, acredita em você, dá crédito na tua vida e vai investir poderosamente na sua vida. E eu profetizo diante dessa palavra que o mês de julho vai ser um mês que, se você tiver ouvidos espirituais, você vai ouvir o barulho das correntes quebrando dentro dessa casa. Porque Deus vai quebrar as correntes. Tem vidas presas, tem finanças para serem liberadas, tem projetos presos, tem carteira para ser assinada, e os demônios estão segurando, mas eu desafio essa noite, se eles não vão cair por terra, se você crer. Deus diz, fique na minha presença e me obedeça. Eu sempre falo, eu estava ministrando, acho que foi na ceia do Valqueire, esse mês, no último domingo de junho, e eu estava dizendo para eles, nós precisamos viver um evangelho tão real, irmãos. A gente não pode fazer de contas, a gente não pode fazer que crê e não crê. Quando a gente ora, a gente tem que crer que a oração vai trazer a resposta que eu orei. Por isso que ao orar, nós precisamos ver o propósito dessa oração. Eu estava falando na ceia do Valqueire, eu não consigo orar. Não me chame para orar se você vai abrir a tua empresa e você é ladrão, rouba o Senhor. Eu não vou. Sabe por quê? Porque não vai acontecer nada. Não adianta, porque o princípio bíblico garante a nossa vitória. Seja obediente à palavra, seja obediente ao que Deus pede aqui. E aí nós vamos orar, a tua vida vai desatar e você vai ver o que Deus vai fazer a partir de hoje. Aquieta o teu coração, não murmure, não reclame, porque está chegando algo bom na sua vida, assim diz o Senhor. Está difícil, louve ao Senhor. Está demorando, louve ao Senhor. Não estou entendendo, louve ao Senhor. Porque o Senhor tem falado muito comigo. Muda a sua oração. Você vai precisar entrar no campo da guerra espiritual, expulsar os demônios e receber o que eu tenho para você. E nós vamos trabalhar isso aqui o mês de julho todinho. E nós vamos ouvir barulho de correntes quebrando aqui dentro, em nome de Jesus. Quem tem ouvidos espirituais, que tem a sensibilidade, vai dizer verdadeiramente, pastora, eu ouvi barulho de correntes quebrando neste lugar. Porque é isso que Deus quer fazer essa noite aqui. Porque Ele te gerou. Ele gerou você no ventre da tua mãe. Por isso que você precisa entender que ainda que esteja difícil, ainda que você olhe para um lado, está fechado, olha para a esquerda, está fechado, olha para frente, o inimigo está vindo, olha para trás, tem alguém te dando uma facada nas costas, mas Deus diz, ainda assim, estou eu no controle da tua vida. Aleluia! E se Ele
te escolheu no ventre da tua mãe, nós vamos ver o que diz Isaías, capítulo 14, versículo 27. Vamos ver o que diz o profeta Isaías, no capítulo 14, versículo 27. E aí a gente vai entender que a palavra de Deus, ela vai completando todo o propósito de Deus na nossa vida. A palavra é o segredo. Se a gente crê nessa palavra, se a gente procura conhecer a palavra de Deus, nós vamos ficando fortes diante da adversidade, porque a palavra é o nosso alimento. Você pode ler comigo? Diga, por quê? Olha, nós estamos num culto do desatar já, hein? E tudo que a gente fala, o diabo está ouvindo, hein? Vamos lá. Por quê? O Senhor dos Exércitos o determinou. Quem o invalidará? E a sua mão estendida está. Quem poderá fazer voltar atrás? Aleluia! Diga para essa pessoa do teu lado, ele já determinou. Ainda que tu receba palavras negativas na tua vida, não vai funcionar, porque Deus já determinou. Aleluia, glória a Deus. Então aqui quando Isaías, o profeta, libera essa palavra, sabe o que o profeta está dizendo? Que Deus, Ele tem um plano para cada um de vocês aqui. Deus já traçou o plano para a sua vida. Ele não precisa que você dê nenhuma ajudinha. Não seja Sara chamando H para gerar filhos. Não precisa. O que Deus quer essa noite é que você obedeça a Ele. Se mantenha no centro da vontade dEle. Porque o plano que Ele traçou para a tua vida está de pé. Você não pode ser uma pessoa que oscila. Você não pode ser uma pessoa que de manhã você crê, de noite você está duvidando. Você não pode ser uma pessoa que amanhece cantando e de tarde está dizendo que nada acontece na sua vida. Você tem que vigiar suas palavras. Você não pode, a partir de hoje, alimentar os demônios, porque toda palavra negativa que sai da tua boca é alimento para os demônios. E nessa noite eles estão já debaixo dos nossos pés, porque nós vamos declarar que Ele já determinou a nossa vitória. E quem vai fazer voltar atrás? Quando Ele determina, está determinado. Você às vezes nem percebe, por causa da luta diária, ou por causa da luta de anos na sua vida. É tanto esgotamento espiritual, é tanto esgotamento dali da acolá, que você às vezes tem dificuldade de perceber que está tão perto dele fazer uma reviravolta na sua vida, e exatamente quando se aproxima essa reviravolta, é o momento que você oscila e dá 2 passos para trás, e não consegue tomar posse do que Deus tem para você. Deus está dizendo essa noite, não desista, porque eu te gerei. Não desista, porque eu já assinei o plano sobre a tua vida. Aí você pode dizer, mas pastora, se Ele determinou e se Ele assinou o plano na minha vida, por que não acontece? Não acontece, sabe por quê? Enquanto a igreja estiver na terra, meus irmãos, a guerra espiritual é travada. Só não haverá guerra na Nova Jerusalém. Enquanto nós estamos aqui, nós como igreja do Senhor, nós precisamos estar na posição de ataque, não de defesa. Chega de se defender, é hora da igreja atacar, é hora da igreja pegar suas armas, é hora da igreja lutar, é hora da igreja profetizar, é hora da igreja dizer, Satanás, pode ir saindo porque eu vou passar em nome de Jesus. É hora da igreja tomar atitude de exército de Cristo valente, que não vai abrir mão daquilo que Deus tem para a tua vida. Você sabe qual é o maior problema da igreja hoje? A igreja moderna acha que vir ao culto, cantar, assinar o ponto que eu vim ao culto, eu começo uma semana abençoada. Tem muita gente que vem ao culto à noite, sai daqui e vai tomar um chopp. Tem muita gente que vem à igreja aqui, sai daqui e vai para o motel. Eu quero te dizer, querido, que tu és santo, o teu corpo é separado, há a santidade de Deus na tua vida. E Ele diz, por isso não temas, porque operando eu, quem vai impedir a vida dos meus filhos de caminharem?
A igreja moderna está deixando de lado os princípios da palavra de Deus. E a palavra de Deus nunca vai mudar, porque lá em Hebreus 13:8 está escrito que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente o mesmo Jesus. Ele não mudou. Amém, queridos? E aqui nós vemos que é uma realidade aqui quando o profeta fala isso, que às vezes a gente, nessa confusão de vida, esse estresse, a demora de acontecer alguma coisa, a falta da visão espiritual, que a Bíblia diz que a tua luta não é contra a carne ou sangue, é contra Satanás. E muitas das vezes, quando a sua luta aumenta, você esqueceu de expulsar os demônios dessa pessoa que está te atacando, e ele vai continuar atacando. Mas quando você vai no alvo, na feridinha certa, você desmonta e recebe o que Deus tem para você. E às vezes, você passa anos e anos lutando por algo na sua vida e não acontece. Mas eu não estou em pecado, eu sou dizimista fiel, eu vou aos cultos, eu não bebo, eu não fumo, na minha boca não sai um palavrão. Ai, que beleza. Aí os demônios falaram, vou desistir dela. Você está enganado. Lá em 1 Pedro 5:8 está escrito o seguinte, que Satanás vive ao redor, buscando a quem ele possa tragar. Ele não desiste, porque o que está lá já é dele, mas ele quer o que está aqui dentro. Mas o que está aqui dentro ele não vai tocar, porque o sangue de Jesus está sobre a tua vida. E eu proíbo que ele ataque você, em nome de Jesus. Aleluia! E aí nós vemos aqui, quando nós enfrentamos essas dificuldades cotidianas na nossa vida, que quem é que não tem luta aqui? Começa daqui, ó. É muita luta, irmãos. Mas as lutas não podem nos parar. As adversidades não podem nos parar. Sabe por quê? Porque Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. O que é que ele me ensina? Está na luta, eu sou o caminho. Está difícil, eu sou o caminho. Está na adversidade, eu sou o caminho. Está sendo perseguido, eu sou o caminho. Andai nele e você vai ver a minha vitória. Aleluia. Você está entendendo o que Deus está falando com você? Aleluia. Então nós vemos aqui, querido, que nós podemos dar vários exemplos hoje de pessoas que foram aprisionados por Satanás dentro da Bíblia. Ou você pensa que quando a Bíblia diz que Pedro foi preso porque Herodes programou sua prisão, quem era Herodes senão o próprio Satanás? Ele tinha programado o maior espetáculo, era a festa de Pentecoste. E ele falou, se eu pegar esse carinha e matar esse cara hoje, vou ganhar essa cidade toda, eles vão me aplaudir. E aí a gente pensa que Herodes é ruim. Ruim é o diabo. Ruim são os demônios. Ruim é Satanás. O homem é um canal usado quando dá brecha para ser usado pelo inimigo para bloquear o que Deus tem na sua vida. Levanta a sua mão e diga, na minha vida não. Porque eu estou debaixo do sangue de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos ver aqui o exemplo do que aconteceu na vida de Pedro. Vamos lá em Atos 12, nós vamos ler de 1 a 7. De 1 a 7. Diz assim, e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era o dia de Asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão,
Mas o que acontecia? Diga, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, aleluia. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo: Ê, sonolento, acorda, tu está roncando, para de roncar, levanta-te depressa. E aí nesse momento, caíram as algemas das mãos de Pedro. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, a palavra de Deus diz que era o tempo da Páscoa. Quer dizer que era o mês de abril. Era o tempo da Páscoa. O versículo 5, aqui fala que a oração representa a maior arma à disposição da igreja. Você sabia que a oração na sua mão é muito mais potente do que uma R15 na mão de um bandido? A sua oração paralisa qualquer coisa na terra quando é ligada em unidade com fé. A oração é a arma poderosa que Ele nos deu, porque Ele diz que tudo que você orar, crendo, você vai receber. Mas se você orar por orar, só porque a consciência está pesada, nada vai acontecer. Mas quando você ora com o Espírito Santo, as cadeias são quebradas, as portas são abertas e os inimigos caem por terra em nome de Jesus. E o versículo 6 diz: e quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite estava Pedro dormindo. Irmãos, vamos parar para pensar. Se você tivesse preso, com vários soldados guardando você para não fugir, ou ninguém abrir a tua cela, será que você dormiria de roncar sem nenhum Lexotan? Eu te pergunto. A Bíblia diz que Pedro dormia muito bem. Eu creio que ele roncava à noite, porque o anjo teve que despertar e dizer: levanta. Significa que ele não escutava um ruído naquela noite. Ele estava com sono profundo. Você sabe por que ele dormiu um sono profundo na cadeia? Você sabe? Porque ele estava debaixo da promessa de Deus. E quando você está debaixo da promessa de Deus, e o Espírito Santo te faz lembrar essa promessa, não adianta te encurralar, não adianta te amedrontar, não adianta te ameaçar, porque você sabe que aquele que te deu a vida te guardará. Ele é aquele que te guarda, a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. E aí eu fiquei pensando: Deus, esse homem dormindo desse jeito, sabendo que ele seria apresentado para coisas piores no dia seguinte, e ele ronca, e não conseguia acordar. Sabe por quê que ele dormia? Você sabia? Porque nós vamos saber agora. Joga aí na tela, minha irmã. João 21, 18. Olha por que Pedro dormia. Olha como você essa noite vai dormir. Você que tem insônia, você não vai ter mais. Você que tem dificuldade de dormir, você vai precisar de botar despertador. Porque a partir dessa noite, você terá sono terapêutico. A partir dessa noite, não haverá mais insônia na tua vida. A partir dessa noite, não vai precisar tomar remédio. Porque o sono do justo vai te visitar nesse culto. Aleluia. Olha o que diz João 21, 18. Vamos ler para o diabo ouvir? Vamos lá. Na verdade, te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde tu não queiras. Pedro, quando foi levado à prisão, era novo ainda. E ele se lembrou que Deus havia tido uma promessa que ele ia ficar velho. Então ele lembrou dessa promessa e falou: eu vou dormir, porque eu não vou morrer agora.
Eu vou roncar, porque eu não vou dormir agora, eu sou novo. Longa é a minha caminhada, aleluia. Deus não quer que tu conte o teu tempo. Deus quer que tu viva as promessas que Ele tem para você. Por isso que ele roncava, irmãos. Porque Deus falou, quando você for velho. E ele era novo. Ele sabia que não tinha chegado a hora dele morrer. Ele falou, eu vou dar mole para esse povo, não, eu vou dormir, senão amanhã eu vou ficar cansado. Sabe o que o Espírito Santo está te dizendo? Quantas pessoas essa noite têm ansiedade, vivem com depressão, não conseguem dormir, porque preocupado com aquilo que virá. E Deus diz lá em Mateus 6,34, não andeis preocupado com coisa alguma, basta cada dia o seu mal. Viva hoje, porque amanhã pertence a Ele. Nós estamos nesse culto hoje, não estamos? E se Ele vier hoje? Eu não sei a hora nem você. Por que eu vou ficar preocupado com o que eu vou fazer amanhã? Amanhã Deus proverá. Você crê nisso nessa noite? E aqui nós vemos que Pedro segurou essa promessa e precisou de um despertador para acordar dentro da cadeia. Precisou do sacode do anjo, dizendo, Pedro, acorda, acorda que eu cheguei, Pedro. Ele, tá, levanta. É hora das cadeias serem quebradas, Pedro. Chega de ser preso. Eu não estou aqui contando a história de Pedro, eu estou falando para você, chega de algema, chega de corrente, chega de ser preso, chega de ser limitado, porque Deus está te visitando essa noite, igreja. Sempre que eu estiver pregando aqui, eu não estou contando história de personagem, eu estou falando para você. Chega de correntes, chega de algemas, chega de ser preso, porque a igreja se apresentou para quebrar as suas correntes em nome de Jesus e você sair livre desse lugar. Você crê nisso? Diga assim, a confiança de Pedro nas promessas de Deus trouxe o favor para a vida dele. Pedro estava debaixo da promessa de Deus. Eu não morrerei, mas eu viverei para contar as maravilhas que Deus tem feito. Ou será que você é aquela que fala, não sei, dor aqui, junta tudo e joga fora. Eu não sei o que vai ser de mim, não. Dói aqui, mas amanhã eu estarei sarada. Pode doer aqui, mas o Senhor vai me restaurar. Pode me parar daqui, mas o Senhor vai me fazer andar dali. Nós precisamos liberar palavras proféticas para a nossa vida, porque lá em Isaías 55:11 está escrito que toda palavra que sair da nossa boca vai prosperar para aquilo que nós estamos enviando. Aleluia, você diz glória a Deus por isso? Diga assim para o seu irmão, não desista, meu irmão. Deus já determinou a sua vitória. Por que Ele já determinou? Porque está escrito em Jeremias 1:5. Antes que eu te formasse no ventre, antes de conheci, antes que saísse da madre, santifiquei para as nações e te dei a unção profética. Aleluia! É por isso que você não pode desistir. Você nunca deve desistir. Porque quem determina a sua vida chama-se o Senhor, o leão da tribo de Judá. Ele venceu e a igreja vencerá também. Aleluia. Vamos dar uma passadinha lá em Gênesis, capítulo 12. Nós vamos ler Gênesis 12, 1 e 2. Nós vamos ver aqui. Nós vamos ler em Gênesis 12, 1 e 2, a promessa de Deus feita a Abraão. Amém? Vamos lá. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E no versículo 2, o que é que ele faz? Far-te-ei, diga, far-te-ei, uma grande nação,
e abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu não estou contando história de Abraão. Deus está dizendo que te fará uma bênção, que você prosperará, que você será alvo das bênçãos do Senhor nesse culto para a glória de Deus. Você pode ter lido esses 2 versículos e está falando assim: mas será que Deus vai fazer comigo o que fez com Abraão? Porque você não tem o mesmo valor de Abraão para Deus? Será que o amor de Deus não chegou no seu coração? Querido, não duvide, porque o que Deus fez a Abraão foi documentado na Bíblia, porque Deus quer lembrar você que o que fez com Abraão fará com você também. É só você crer, porque se você crer, tu verás a glória de Deus na sua vida. Aleluia! Então é algo aqui muito interessante, que nós não podemos ler esses 2 versículos aqui de Gênesis, sem esquecer uma coisa. Ele recebeu essa promessa, mas a gente vai ver aqui, que debaixo dessa promessa, ele não podia esquecer que ele teria que se sacrificar em obedecer ao Senhor. Abraão foi uma pessoa altamente tão obediente ao Senhor, que ele esperou para ter Isaac, foi ter com 100 anos e Sara com 90. E quando ele estava curtindo Isaac, que estava uma gracinha, um adolescente, Deus vai lá em Gênesis 22 e fala assim: Abraão, eu quero aquilo que você mais ama. E Abraão olhou para Isaac, olhou para o Senhor e falou: Senhor, eu te amo muito mais do que Isaac. E foi lá e preparou Isaac para o holocausto. Quando ele estava subindo lá o monte para colocar Isaac amarrado já para o holocausto, o anjo bradou de trás de uma árvore e disse: para tudo, Abraão, porque eu sou o sacrifício. Sabe quem era aquele anjo que falou para Abraão: para, não sacrifique Isaac? Foi o próprio Jesus que estava atrás daquela árvore. Não sacrifique, porque brevemente eu serei o sacrifício completo para o meu povo. E ali nós vemos aqui na palavra que Abraão, além de dar o que ele amava mais, Abraão teve que se dispor, sair de um lugar de conforto, sair de um lugar onde ele tinha o quarto dele direitinho, a comidinha todo dia, roupa lavada, roupa passada, tinha tudo na casa dos seus pais. Mas Deus falou: para me trazer a promessa para você, eu vou ter que tirar você do meio da tua parentela. Tem muita idolatria. O pai de Abraão, Terá, era altamente idólatra e só pensava em dinheiro. E Deus falou: o que eu tenho para você é muito maior do que isso. Eu não posso deixar se perder no meio da tua parentela. Sai do meio da tua parentela e vai. Mas para onde, Senhor? Depois eu te conto. Vai. E eu chegar lá na frente, tu vai saber o lugar que eu preparei para você. Sabe o que é isso? Renúncia, é obediência. Às vezes a gente reclama tanto que as portas estão fechadas, as coisas não andam na nossa vida, mas até que ponto nós estamos hoje dispostos a obedecer ao Senhor, sacrificar por Ele, renunciar a nossa carne por Ele e servir a Ele de fato e de verdade, para que a gente tenha toda a tranquilidade de saber que as promessas chegarão nas nossas mãos no tempo determinado por Ele. Amém, querido? É isso que você precisa entender, porque Abraão, ele teve que se sacrificar. E aqui, esse sacrifício de Abraão resultou o que? No mover de Deus para cumprir as promessas na vida dele. Levanta a sua mão e diga: Deus, esse Deus que está aqui, não se move na minha necessidade, Ele se move na minha obediência. Aleluia! Se Deus se movesse na necessidade, não existiria tanta gente passando fome. Pessoas que, se você vê passando fome, muitos são idólatras. Não servem a um Deus vivo. Se você serve um Deus vivo, a palavra de Deus diz: se for necessário, Ele vai transformar pedras em pães, mas tu vai tomar o café da manhã.
Ele é assim com a gente. De repente tudo muda. De repente o que não era passa a existir. De repente o que eu não tenho eu passo a ter. De repente Deus move alguém e vai me abençoar. Porque Deus cuida dos seus filhos, porque Ele te gerou no ventre da sua mãe, e Ele já determinou o plano que Ele tem com você. E quem está impedindo que esse plano funcione, chame Satanás, mas ele hoje começa a cair da sua vida nesse lugar. Você crê, igreja? Eu creio profundamente. Que eu creio que eu vou dar testemunho em julho, porque tem algo que Deus já falou que eu tenho que escrever e botar aqui, que eu estou orando todo dia, não só uma vez, mas várias vezes por dia. Então aqui nós vemos em Gênesis 12 que Deus deu o primeiro passo para Abraão, não deu o segundo. E às vezes a gente quer tudo de mão beijada, né, irmãos? A gente não quer ter nenhum esforço, nenhum sacrifício. Mas a Bíblia diz que Deus forneceu o primeiro passo para Abraão. E sem ele saber o que ia acontecer. Diga para o seu irmão, isso é fé. Isso é fé. Você ir para uma terra estranha, sem saber o que ia acontecer na sua vida, isso é fé. Aleluia! Diga, isso é fé. E quando nós, antes da gente orar, que nós vamos fazer uma oraçãozinha aqui hoje, de guerra mesmo, e nós já vamos começar a ver correntes quebrando hoje nesse lugar, hein? Deus vai começar a romper neste lugar hoje, porque Deus não mente. Eu não entrei aqui pensando em nada disso. O Senhor me falou quando eu estava no louvor. E o que Ele falou, está falado e Ele vai cumprir, porque Ele é Deus. Mas antes da gente orar, eu ainda quero ilustrar para vocês um personagem que mexe muito com essa noite na nossa vida, que chama-se Moisés. A palavra de Deus diz que Moisés, ele foi capaz de dar as costas para o Egito, largando toda a riqueza, todo o conforto, porque ele conseguiu, em questão de segundo, ver a glória de Deus. Olha o que diz lá Hebreus 11, 27. Hebreus 11, 27. Vamos ler todos juntos? Olha, aprenda uma coisa. Quando tu estiver em batalha espiritual, que você não tiver palavra de oração, abra a tua Bíblia e começa a falar em voz alta a palavra. Porque o diabo escuta o que tu fala, mas não sabe o que tu pensa. Amém? Vamos ler em voz alta. Diga, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo invisível. Levanta a tua mão e diga, pela fé, eu deixei o mundo e abracei o reino de Deus. Aleluia! Moisés, para manter o foco. Na vida, tudo é no foco, irmão. Se você perde o foco, tu perde a vitória. Ele, para manter o foco, ele teve que ter atitude. A nossa vida, nós precisamos ter atitudes de mudanças, de dizer sim, dizer não e saber a hora que nos convém ou não. Por exemplo, ontem eu recebi um convite pelo WhatsApp para ir a um bolinho. E eu vou contar que bolinho era esse. Aí eu olhei aquilo e falei, Senhor, hoje sábado, eu separei esse sábado para ler a palavra, para orar. Não sinto vontade de sair. E o Espírito Santo falou, não é para você ir. Aí eu peguei e mandei uma mensagem. Quem é essa pessoa? Irmãos, eu estava falando de manhã, a guerra é interna, mas é externa também. Tem uma menina que eu estou orando, que eu conheci onde eu faço academia, pilates, e aí eu conheci essa menina, ela é macumbeira, a mãe também, é uma pessoa que você olha, parece muito alegre e feliz, e de repente essa menina, que não tinha intimidade nenhuma comigo, escolheu falar um pouquinho da vida dela, que ela está com 37 anos, é uma menina muito inteligente, ia morar no Canadá, mês passado,
deu um probleminha no documento do marido lá no aeroporto de São Paulo e ela teve que voltar. E quando ela volta, ela contando para mim, ela conseguiu resgatar o plano de saúde e foi fazer um check-up. E nesse check-up ela descobriu que está com câncer de útero. 37 anos, parou de tomar anticoncepcional para gerar filhos. E ela contando isso de graça para mim. E não é de graça, contou para mim, caiu na rede, é peixe, filho. Eu falei, começou, que coisa boa. E eu já estou entrando na vida dela, ela fez aniversário sábado, sexta-feira já levei um presentinho para ela na academia, abracei, falei, para esse aparelho agora que eu quero orar por você. Ela parou e eu comecei já a ministrar na vida dela. E terça-feira eu vou fazer uma visita à tarde com a irmã Sheila na casa dela. E eu estou pedindo, Senhor, salva, joga Satanás por terra, envergonha o diabo, porque eu quero essa alma para ti. E ela disse, pastora, se Jesus me curar, eu vou lá na sua igreja dar testemunho. Eu falei, não quero que seja só na minha igreja, eu quero que seja em todo lugar que você colocar os seus pés. Você vai dizer que Jesus cura, Jesus salva e Jesus voltará. Só que não entende nada desse negócio de voltará não, mas ela vai aprender comigo que eu vou explicar para ela. Então, irmão, nós precisamos estar atentos ao momento que Deus nos chama para determinadas coisas. O crente gosta tanto de festa, irmão, que o crente não consegue dizer não, sabia? Se recebe um convite, em vez de orar para saber se é para ir, já vai. E não sai antes de cantar o parabéns. Pode ser meia-noite, vai comer o bolo. Mas não vem à igreja domingo à noite que tem preguiça. Você está entendendo? Então, Jesus está aqui essa noite mapeando a tua vida, olhando para você e dizendo, vou hoje começar a desatar a tua vida neste lugar. Aleluia! Glória a Deus. E a gente vê aqui que ele, para alcançar, ele trocou, Moisés trocou o visível pelo invisível. Sabe o que significa isso? Deus essa noite está te convidando a trocar o visível pelo invisível. O que é isso, pastora? É você essa noite começar a celebrar a tua vitória antes dela chegar. É isso que Moisés fez. E você precisa fazer isso essa noite. Está difícil, o quadro está negro, começa a pintar esse quadro, acende a luz que ele vai clarear. E essa luz que tem que ser acesa é a luz de Cristo que vai brilhar aonde você chamar. Essa luz brilhará na sua vida, porque é tempo que nós estamos vivendo o fim. A igreja está terminando a sua história aqui na terra. Brevemente Jesus voltará. E ele disse, eu vou levar uma igreja vitoriosa, uma igreja bonita por dentro e por fora, uma igreja alegre, regozijando, me adorando e dizendo, obrigado, Senhor, por tudo que tu fez, obrigado por tudo que tu és, obrigado, Pai, porque eu estou indo, mas eu fui realizada nessa terra e eu não estou saindo envergonhada, porque é tempo, igreja de Deus, honrar a tua vida, assim diz o Senhor. Aleluia! Você crê nessa noite que Deus te trouxe aqui já para começar a mexer na sua vida? Tu pensa que tu entrou aqui por acaso? Tu pensa que tu entrou aqui porque não tinha nada que fazer? Tu pensa que tu veio nessa igreja hoje passear? Não vem não, porque Deus está marcando a tua vida neste lugar hoje. Estou morrendo de calor aqui em cima, você está? Muito calor, mas Deus está aqui no nosso meio. E pela fé, nós deixamos o mundo e declaramos que somos apaixonados por Jesus. Foi pela fé, irmãos, que você deixou o mundo. Foi pela fé, porque quando você deixa o mundo, você deixa lá no mundo os seus vícios, as suas mazelas, as suas mentiras, o seu orgulho, a sua vaidade, a sua soberba, não combina com o reino, ficou lá fora. Diz, eu dei as costas para o mundo, e as mazelas ficaram lá fora, e aqui o Senhor me fez novo para a glória do Pai. Você crê nessa noite na obra que Deus está fazendo aqui nesse lugar? Eu estou aqui maravilhada,
porque eu não imaginava que eu seria presenteada nesse culto hoje, porque as correntes vão começar a quebrar na minha vida hoje. Tem coisas na minha vida que tem que ser quebradas, tem coisas presas na nossa família que vai ser quebrada hoje, tem vidas presas assim na área financeira que Deus vai quebrar hoje. Nós vamos orar por domingo que vem. Você vai trazer carteira profissional, vai trazer seu processo na justiça, o que você está buscando, você vai escrever, você já vai trazer escrito de casa, vai botar aqui, nós vamos fazer um clamor no seu pedido e no último culto de julho nós vamos queimar tudo e essa fumaça que vai subir aqui vai chegar ao trono de Deus e você vai receber a sua vitória. Você crê nessa noite? Amém? Então o louvor já está aqui no altar, porque o louvor da nossa igreja é assim, já me entende. Então nós vamos cantar um hino sobre o que Deus falou nesse lugar. E antes da gente fazer a ministração do desatar da vida hoje, eu quero depois convidar, se tem alguém para entregar sua vida para Jesus, se tem alguém desviado que queira voltar hoje para o Senhor, porque Deus, Ele vai desatar a vida dos seus filhos. Ele não disse que ia desatar a vida do mundo, mas Ele diz, os meus filhos verão a minha glória, porque eu tenho um plano na sua vida, e eu estou aqui essa noite para fazer quebrar as correntes que te prende, que impede a sua vitória, em nome de Jesus, amém? E nós vamos orar sobre a palavra, e vamos cantar esse hino, e depois você que quer a tua vida desatada hoje, seja a área que for, você vai vir no altar, que eu quero orar pela sua vida, amém? Coloque a mão no seu coração. Senhor Deus e Pai, a obra é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que faz a obra no nosso meio. Não é obra de homens, mas é do Espírito. E eu te peço, Espírito Santo de Deus, que tu venha fazer a obra em cada vida essa noite. Que essa palavra que foi liberada neste lugar seja uma alavanca para a tua vida a partir de hoje. E que você não esqueça nunca que Deus gerou você no ventre da sua mãe. E por Ele ter um plano na sua vida, você não foi abortado, você está aqui. Você sobreviveu a todo ataque, mas você está aqui, porque o projeto de Deus não morre. Quando Deus tem um plano na sua vida, vem o vento que vier, sacode a palmeira como quiser sacudir, mas o plano fica de pé. E eu declaro essa palavra fluindo na tua vida, em nome de Jesus.